Bom, sejam bem-vindos, então, Bitcoinheiros! Hoje temos convidado aqui Marco Batalha. Marco, sem palavras, obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade aí para bater um papo com a gente. Faz muito tempo mesmo, que a gente queria ter você aqui no canal. Então, Ah, obrigado. na verdade, o prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Eu sei que vocês já tinham feito o convite antes, né? Mas, enfim, eu estava com vergonha de participar ainda, enfim, mas eu acabei decidindo controlar a vergonha, né? Embora ainda Eu também continue tenho. envergonhado, mas decidi encarar isso. É sério mesmo que era vergonha? É vergonha, eu sou bem tímido, né? Eu não gosto de aparecer, ah, mas fazer o quê? Decidi aparecer, né? Marco, estamos 100% juntos. Para mim é um exercício toda semana de sair da zona de conforto para botar, cara, que é uma sensação bem constrangedora, assim. Eu entendo. Mas vai, meu, o pessoal gosta, então tá bom. E às vezes é isso também, né? Ter que, por um objetivo maior e por acreditar no trabalho que está fazendo, ter que enfrentar esse tipo de situação. Então, obrigado duplamente. Obrigado pela presença, obrigado por enfrentar aí essa, essa sensação desconfortável. Vamos tentar fazer um bate-papo mais confortável possível, tá? Boa. Marco, não, inevitável, não tem como a gente começar a conversar. Eu imagino que talvez você já tenha falado em algum outro podcast sobre a sua trajetória, então não quero me estender muito nisso. Mas lendo o seu livro, né, logo no começo você conta que você era alguém que acreditava totalmente no Estado, né, e na importância do Estado, e que você aos poucos foi mudando essa sua visão. Então, talvez começar por aí como ponto de partida, e a partir daí a gente ir puxando outros fios aí para o pro nosso bate-papo. O que que você acha? Então, eu fui uma das várias pessoas que foram doutrinadas com sucesso, né, pelo Estado. E, enfim, fiz a graduação numa universidade pública, depois fiz a pós-graduação também, trabalho numa universidade pública. Então, todo o ambiente em que eu vivi durante esses últimos anos aí foi assim, né? Mas, aos poucos, eu acho que tendo um senso crítico, né, você acaba percebendo uma série de problemas nisso. E aos pouquinhos, assim, bem lentamente, eu fui saindo dessa matriz, né, dessa doutrinação estatal. Você E, lembra qual foi o gatilho, qual foi a reflexão, ou aham, qual foi o momento que isso começou a virar? certo. Então, como falei, foi um processo bem lento e ele começa quando o Lula toma posse. Porque, enfim, eu votei nele, votei no PT até então, votava em tudo no PT. E quando ele assumiu e começou o governo dele, enfim, eu fiquei bastante decepcionado, né? E via onde aquilo estava nos levando. E a partir daí que eu comecei a me distanciar, mas foi bem lento mesmo. Então, eu só saí de vez mesmo desse negócio em 2017. São 15 anos nesse processo de me desmamar, digamos assim. Perfeito. Você é ambientalista, isso é o Então, teu eu fiz trabalho. fiz a graduação em biologia e a pós-graduação em ecologia. Embora ecologia não seja sinônimo de ambientalismo, né, existe uma intersecção aí entre as duas coisas. Então, claro que eu tenho interesse pela conservação ambiental. Meu trabalho, de certa forma, né, está relacionado com isso. Então, assim, eu tenho essa vertente também ambientalista. E você na universidade pública que você trabalha, você dá aula sobre ambientalismo ou qual Eu tema dou aula específico que você dá aula? sobre ecologia, e aí, como eu falei, né, não é exatamente a mesma coisa. Ecologia, esse estudo da relação entre os organismos com o meio, não necessariamente relacionado com a conservação, né, embora possa Perfeito, ser também. E dou aula também de estatística, né, aplicada à ecologia. Então é isso. São coisas técnicas, né? Coisas bem técnicas. perfeito, perfeito. Nas suas aulas, de alguma forma, você acaba abordando essas suas ideias ou essa sua mudança de ideias políticas ou não tem espaço para isso?
Não, não, porque, como eu falei, é uma coisa bem técnica mesmo, né? Tá. Então, enfim, a gente vai discutir teorias, hipóteses, postulados e testes estatísticos. Então, não tem espaço, não é o objetivo das disciplinas, e também não acho bom misturar essas coisas, né? Então, como eu falei, é uma coisa bem técnica mesmo, eu procuro não misturar essas coisas. Mas você tem fãs entre os seus alunos? Deve ter, né? Então, eu não sei se fã, mas é normal, pelo menos, ter um aluno na turma que conhece o canal e que acompanha, que talvez não tenha se convertido, digamos assim, né, mas está em vias de. Então, hoje em dia, a média é essa, de 1 a 2 alunos que pelo menos estão no caminho. Agora, quando eu escrevi o meu livro, né, aí apareceram vários ex-alunos surpresos, né, e falando, poxa, pensei que eu estava sozinho e descobri que não estava, né? Então, tem muita gente que se esconde também, né, com medo. Então, vamos falar um pouco disso. Por que esse medo? Por que você acha que as pessoas se escondem? E por que, talvez, pelo que eu estou sentindo do que você está contando, você sente uma falta dos seus pares, né? Pessoas que trabalham com você, que estão ao seu redor, que trabalham com ecologia também, ou que dão aula na mesma instituição que você, de não manifestarem esse tipo de ideia. Por que você acha que existe esse medo? Bom, porque essa visão é uma minoria da minoria, né? Então, quer dizer, a visão predominante ali de longe é essa visão bem socialista mesmo. E você sabe como é esse pessoal, né? Eles não toleram divergências. Então, apesar daquele discursinho de diversidade, não tem nada disso. Então, qualquer um que ouse questioná-los vai ser perseguido, sim. E depende da personalidade da pessoa, né? Se é uma pessoa que prefere não comprar briga ou que se sentir mais fragilizada, vai ficar quieta, né? Tem a questão do grupo também, de ser aceito pelo grupo, né? Nessa fase que os alunos estão, em que eles são mais jovens, isso é importante, né? Na minha fase eu já não estou nem aí mais, mas, enfim, para eles isso é importante. Então, enfim, tem isso também, né? Que loucura, né? É curioso isso. É É, curioso. E interessante, aí é interessante ver a importância do papel do professor também, né? Ou seja, quando um aluno se identifica e vê que esse discurso, né? Esse é. relato de dizer, puxa, que vi que eu não estou sozinho, né? Que tem mais gente que pensa como eu, é libertador também, né? Para esses alunos, né? Poderem Sim, falar sim, sobre eu isso, acho que encontrar isso alguém é. para falar sobre o assunto. Eu acho que isso faz diferença para alguns. Eles saberem que há pelo menos uma pessoa que está lá e que pensa diferente, né? Que ousa pensar diferente ali. Você já teve Muito algum bom. problema por ser diferente assim dos outros Não, então, por professores? enquanto não. Por enquanto não. Não quer dizer que isso não vai acontecer, mas por enquanto não. Eu estou numa fase da carreira em que eu estou tranquilo, né? Porque eu já, enfim, já cheguei no topo da carreira, ah, já publiquei um monte de artigos, já orientei um monte de gente, dou as minhas aulas. É difícil eles terem como me atacar, mas enfim, sempre é possível, né? Uhum. Enquanto não aconteceu, é ao contrário, assim, apesar dessa visão mais socialista, assim, eu me dou bem com o pessoal, não tenho problema com ninguém, os meus colegas de departamento são boas pessoas, enfim, normal. A maioria é muito bem intencionada, né? Não é que você já tem boas intenções com o ambiente, com a ecologia, a única divergência é a forma, né? A maneira. Eles acham que através de governo eles vão conseguir isso, enquanto o libertário acha que é através da economia, né? Através do é outra via, né? De mudança, né? Para a gente chegar no mesmo objetivo, que é salvar o meio ambiente, né? O cuidar do meio ambiente. Então, na verdade, eles nem entendem que pode existir uma outra via, né? Quer dizer, já assumem a premissa de que se não for pela via estatal, pela via coercitiva, a gente vai cair na barbárie, tudo vai ser destruído. Então, enfim, sequer eles admitem uma outra perspectiva. Vamos, só para organizar um pouco o que a gente está falando, Claro. o Marco aqui, nosso convidado, o Marco Batalha, ele é autor do livro O Ambientalista Libertário. Recomendo o livro, excelente. E também, se você, outra opção, talvez um pouco mais acessível, mais rápida, mais resumida,
pegar a playlist sobre no canal do Marco Batalha, né, Ambientalista Libertário, e assistir essa playlist que tá dividido, inclusive, os mesmos capítulos do livro, né, Marco? Sim, o texto é exatamente o mesmo, né? Eu só Perfeito. fui narrando de sessão em sessão e colocando as imagenzinhas ali. Mas, Perfeito. enfim, o texto é exatamente o mesmo. É Fala um sensacional, pouco, aliás. fala aí. Fala Não, um pouco não, só sobre a tese do livro, porque a gente está falando aqui de maneira fragmentada e seria legal falar um pouquinho, e aí a gente vai entrando mais a fundo nos temas que interessam e que estão correlacionados aí, de certa forma, ao Bitcoin. Bom, então, a conservação ambiental é uma demanda legítima, né? Quer dizer, as pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, têm essa preocupação com o meio ambiente. Agora, essa não é a única preocupação, nós temos outras demandas também igualmente legítimas. Então, quer dizer, como é que a gente vai conciliar todas essas demandas? Demanda por saúde, por habitação, por segurança, né? E assim por diante. A visão tradicional é um planejamento central, quer dizer, são esses tecnocratas, políticos e burocratas decidirem como e o que vai ser conservado, né? O que eu defendo no livro ali não, é que essa visão não só é antiética, como é contraproducente, né? Até do ponto de vista utilitário, ela não funciona. Então, quer dizer, a visão que eu defendo no livro para a conservação ambiental é essa visão libertária de que nós precisamos, antes de mais nada, ser éticos, no sentido de que a propriedade privada não pode ser violada de ninguém, e que isso é a única maneira de nós conciliarmos essas várias demandas que nós temos, inclusive de conservar o meio ambiente na proporção em que a sociedade considera ideal, né? E tanto do ponto de vista ético quanto utilitário, que eu procuro demonstrar ali no livro, que esse é o melhor caminho. Quais são os pontos que geralmente geram mais conflitos, que são difíceis de explicar ou são mais comuns nas dúvidas das pessoas, em termos de, tá, mas como que a gente vai resolver, por exemplo, a poluição do ar, né? Ou seja, como que a gente define aí onde começa a propriedade privada de cada um? Ou seja, dei aqui um exemplo o ar é qualquer, difícil controlar, por exemplo. mas Mas o planejador central também não consegue controlar claro, o ar. minha pergunta é quais são os pontos mais Você difíceis de controla muito argumentar? menos. Quais são os Desculpa. pontos mais difíceis de argumentar ou que às vezes geram mais confusão para quem não tá habituado com o tema? Então, o que você está falando aí é essa questão das externalidades, né? Quer dizer, uma pessoa fazendo uma coisa e prejudicando uma outra. Por exemplo, alguém que, sei lá, está fazendo alguma coisa no quintal dele, mas prejudicando o vizinho, né? Uhum. Embora isso não seja a intenção dele, pode haver um prejuízo aí ao vizinho. Mas justamente o mais difícil é as pessoas aceitarem que um respeito absoluto à propriedade minimiza esses conflitos e cria uma maneira de você decidir, né, o que deve ser feito, o que pode ser feito. Inclusive para otimizar esse uso racional de recursos, para evitar essas externalidades negativas, e assim por diante. Acho que isso é o mais difícil mesmo, entender como a propriedade, né, a propriedade privada minimiza ou até evita esses conflitos. É uma coisa que é muito difícil de ser compreendida, né, pelas pessoas. Basicamente, o que se quer é impor a visão. Quer dizer, eu quero impor a minha visão aos outros e vou usar a agressão se for necessário para isso. Claro. É um paradigma aí que tem que ser quebrado, né? Ou seja, muitos anos de doutrinação repetindo a mesma coisa para as pessoas acreditarem que realmente essa é a única forma e que alguém tem que controlar, alguém tem que ter o controle da força, né? E esse poder para poder, em tese, resolver esses conflitos, né? Sim, Não, e não só... Oi, fala, Dom. Não, é sempre o reforço negativo, né? Você vai ser preso, você vai ser multado, você vai ser taxado, e não cuida da sua propriedade, seja orgulhoso de ter uma propriedade, né? Você é dono dessa terra, você vai cuidar ela como você cuida da sua família, né? Tipo, coisas do estilo, mais reforços positivos para o indivíduo se conectar com a terra, porque ela é dele, né? De fato é dele, ele sente que ela é dele, ele vai cuidar dela como
ele cuida dele mesmo, né? Ao invés da tragédia dos comuns, né? Exatamente, aquela história, né? Quem tem, cuida, pô. A gente cuida do que é nosso, né? Então não tem nenhuma lógica dizer que a gente cairia numa barbárie privatizando, digamos assim, os recursos naturais. Não tem sentido nenhum. Quantos tem outros ambientalistas que fazem coro aí ao tipo de argumento que você está falando? Poucos, Acho que imagino, né? tem alguns poucos, né, lá fora. Consegue Agora, citar eles para quem quiser acompanhar também? então, o Bjorn Lomborg, né, um cara que escreveu um livro chamado justamente O Ambientalista Cético, no qual eu me inspirei para batizar o meu livro, né? Enfim, sei lá, de cabeça eu não vou lembrar. Eu me lembro do Bjorn Lomborg agora. Mas, enfim, existem alguns. Não sei se eles são tão radicais assim, né, anarcocapitalistas mesmo, libertários, mas tem essa visão de que é importante a preservação da propriedade, né, para a conservação. Nossa, eu acho que você está no ano 2200 já, comparando com o tipo de pensamento que se tem por aí. Eu acho que como é que uma pessoa consegue imaginar quais são os incentivos que o indivíduo tem para manter a terra dele, enfim, ecologicamente viável? Tipo, as pessoas não conseguem nem começar a imaginar quais são as forças e os incentivos que levam cada um a ter cuidado sobre a própria terra. Imagina, se o Bitcoin tá na frente do seu tempo, essa sua ideia tá muito avançada. Você está muito na frente. Mas Realmente, eu enfim, nunca vi ninguém falar sobre isso. até por isso que eu decidi escrever o livro, né, porque, enfim, chegou no momento que eu falei, putz, se eu não fizer isso, ninguém mais vai fazer, né, pelo menos eu tinha essa impressão, não sei se era uma impressão correta. Então, eu senti que era uma espécie de uma missão, assim, eu precisava É a constatação colocar no papel. que eu estou levando aqui também. Ninguém estava falando sobre isso. Se alguém não começar a falar, ninguém vai nem começar a entender do que você. Peraí, calma, que ideia completamente revolucionária sobre ecologia, que ninguém nunca parou para pensar. Realmente uma loucura, cara. Parece que as pessoas são cegas até vir alguém abrir os olhos delas. Não, e quanto mais propriedade privada, né, e terra, e poder fazer o que você quiser, sei lá, você vai buscar, por exemplo, tem uma pesquisa lá na Bahia, tem um cara na Bahia, não sei se você conhece esse Ernst Gott, que ele tem agricultura sintrópica, floresta sintrópica. Ele, tipo, desenvolveu aí uma metodologia de cultivar florestas, tentar criar, né, meio ambientes e utilizar, ou seja, uma das coisas que ele faz é utilizar, ou seja, todos os dejetos da floresta vão ficando, né, e vão compondo a terra, o novo solo e tal. Isso, aumentou a terra, ficou muito mais fértil, era uma zona ruim lá na Bahia, mas ficou muito mais fértil, inclusive chegou a mudar, né, o território dele, a propriedade privada daquele indivíduo, agora tem mais chuva, porque ele trouxe uma nova camada, né, de natureza para cima da terra dele, e isso trouxe mais chuva para ele, que traz diversos benefícios econômicos, pessoais, para aquele indivíduo. Então, a gente está incentivado a cuidar da terra melhor quando ela é nossa, né? Quando você sabe que o que você vai cultivar lá, o trabalho que você vai colocar lá, você vai colher os frutos, né? É muito mais difícil quando você está preocupado, né, com externalidades aí que só complicam a vida, não ajudam, né? Pois é, e o fato da terra ser dele faz com que a preferência temporal diminua, né? Então ele vai pensar a longo prazo, não vai querer exaurir a sua terra, né? Não tem sentido isso. Ele vai pensar em longo prazo mesmo. Exato. Quanto mais indivíduos, localmente. Quando você deixa que corporações comprem, então, aí eu já não sei, né? Quando é alguém de longe, mas também é a terra dele, né? É a propriedade, é uma coisa que também as empresas cuidam, né? Eu conheço bem assim pessoal que faz floresta no Brasil. Pô, a terra deles é importantíssima, e reflorestar é importantíssimo, e ter sempre, né, tá cuidando que o ambiente lá siga, né, produtivo é importante, porque é a propriedade da empresa, né? Não é
Patrimônio, cara. É patrimônio, exato. Deixa eu dar um exemplo e você me fala como é que o mercado lidaria com isso. Imagina que você tem uma Fukushima ou alguma usina nuclear no território de uma propriedade privada sendo controlado por alguém. Só que tem um rio e o cara tá desovando material radioativo pelo rio, que, enfim, ele não sabe para onde vai, mas não fica na propriedade dele. Como é que o mercado resolve esse tipo de conflito Então, aí sem não, um centralizador? mas não é nem questão do mercado aí, né? Seria uma questão da justiça, porque, enfim, esse dono vai dessa usina nuclear aí está poluindo o rio, rio abaixo, né? Esse rio abaixo não é dele, é de uma outra pessoa, de outras pessoas. Essas pessoas estão tendo a sua propriedade violada. Então, aí é uma questão ética mesmo. Em um ancapistão, elas poderiam acionar um tribunal jusnatural privado e processar essa pessoa. Então, aí que vem aquela história, né? Uma justiça privada, jusnatural e competindo entre si, você teria um estímulo também para ter esse serviço judiciário de qualidade, ele punindo de fato os que poluem. A gente não tem hoje, né? É só ver essas grandes tragédias ambientais, quem foi punido? Não foram. Ou só É simbólico. É simbólico e quem recebe os espólios não é nem o indivíduo que foi afetado pelo problema, é um advogado aí que se aproveitou da Ou o Estado causa. Mesmo, né? É, o próprio Estado, exato. E depois não é que ele coloca esse dinheiro para resolver o problema, né? Não é o caso. Talvez uma sociedade civilizada assim, né, nesse nível de sofisticação, você teria já um seguro muito grande que a empresa estaria pagando para explorar aquela usina naquela região, pagando o prêmio para as outras propriedades ao redor. Sim, ela poderia antes negociar. Antes mesmo de ter que ter. Sim, poderia negociar, né? Negociar com os outros donos aí, ou haver estímulos também para minimizar esses dejetos, né? Reaproveitá-los. Enfim, alguma coisa surgiria disso, mas, de todo modo, se ela poluísse, ela teria de pagar, de um jeito ou de outro. Marco, agora, nessa história toda de ambientalismo, propriedade privada, como entra o Bitcoin nessa história, né? E também queria já perguntar para ver se entra junto nessa resposta. Quando eu conversei contigo, né, para ver se você topava essa conversa e qual assunto você mais gostaria de falar, você falou liberdade, né? Então, como entra a liberdade nessa história do ambientalismo e qual é a confluência do Bitcoin com isso também, né? Bom, o principal agente poluidor é o Estado, né, disparado. Pelo fato de o Bitcoin deixar de financiar esse grande agente poluidor, a gente já tem uma coisa excelente aí, né? E de criar os incentivos corretos, justamente a preservação da propriedade, a dificuldade de você ser espoliado, ser extorquido, né? Então, enfim, eu acho que nesse sentido, de desestimular o principal agente poluidor e de criar incentivos para que a propriedade seja valorizada e, portanto, que nós tenhamos a conservação na medida em que a sociedade demanda, né? Na medida exata em que a sociedade demanda. E, enfim, agora, em relação à liberdade, eu acho que o Bitcoin está totalmente relacionado, né, com a liberdade, porque é a maneira de nós nos defendermos justamente dessas agressões estatais, né, que nós somos submetidos hoje. Você acha que o Bitcoin tem a possibilidade de, pelos seus incentivos, acelerar o avanço do uso da criação de formas da gente captar energia de maneira mais eficiente e menos poluidora pelos seus incentivos? Não, sem dúvida. Inclusive, eu estou preparando um vídeo chamado O Lado Verde do Bitcoin, né, em que eu falo sobre isso. Porque, na verdade, tem todo esse discurso, né, de que a mineração de Bitcoin é prejudicial, consome muita energia, e é basicamente isso que eles têm para atacar o Bitcoin. Mas, na verdade, é o contrário, né? O Bitcoin, ele racionaliza, ele otimiza o uso de energia, inclusive fontes que não seriam aproveitadas podem ser, e você pode aproveitar, por exemplo, aqueles excedentes de produção, né? Porque uma usina, ela
a produção de uma usina oscila, né? E a demanda também oscila. Então, você tem períodos, durante o dia mesmo, em alguns períodos do ano, em que você tem excedente de produção. Isso é um problema para as redes elétricas, porque você não pode simplesmente jogar esse excedente na rede se ela não comportar aquilo. A rede elétrica pode colapsar, inclusive. Se você tiver a mineração absorvendo esse excedente energético, você consegue manter viáveis essas usinas de fontes renováveis, por exemplo, de energia eólica, né, ou solar, que oscilam muito, que são bem intermitentes mesmo. Então, o fato de o Bitcoin consumir eletricidade, por mais contra-intuitivo que seja, é bom. Ajuda essas usinas que usam fontes ditas renováveis, né? E o maior benefício ecológico é o que você já falou, né? Que é eliminar o Fiat, o sistema Fiat, eliminar Todas as esses... ineficiências sistêmicas Porra, esses advêm plásticos à toa, todas essas mal investments aí, coisas que consumismo, ficam... inflação. consumismo, Sim. baixa preferência temporal. Não, e uma outra coisa, né? Se a gente pensar simplesmente na energia gasta, teve um relatório publicado pela Value Chain, não sei se vocês viram, comparando o gasto do sistema da rede do Bitcoin, né, com o sistema bancário. E segundo as estimativas deles, o sistema bancário gastava 56 vezes mais energia. Então, até por aí já tem diferença, né? E outra coisa também, lembrando essa que energia em isso... si não é um problema, né? Exato, lembrando que isso não é um problema, né? Ou seja, Não é um mesmo que o problema. Bitcoin passe esse consumo do sistema fiat em 10 vezes ou 100 vezes, ainda assim vale a pena. E é uma Vale a pena. escolha voluntária dos indivíduos de continuarem minerando Bitcoin e usando ele porque acreditam que vale o uso de energia. Sim. E só vai ser possível se realmente for viável, não tem subsídio, né? Tem Não entre tem. aspas, o subsídio da rede, né? Os satoshis de emissão agora inicial, mas é isso, não tem Estado, né? Não é externo, exato, é tudo dentro do Está dentro do próprio seu sistema. sistema mesmo, né? Pois é, e tem outra coisa também, a gente tem que pensar na energia que seria gasta para controlar os bancos centrais, né? Quer dizer, basicamente energia gasta com política, tudo isso tem que entrar na conta, né? E isso é uma energia mal gasta, né? Diferente de você usar essa energia para uma atividade voluntária, para uma demanda legítima da sociedade. Exato. Bom, basta você ver o valor dos juros no mercado, né? Juros tão baixos aí, porque nada tem valor, o dinheiro não tem valor no tempo, né? Pois é, e os juros baixos são uma forma de o governo, aquela visão keynesiana, né, de, entre aspas, estimular a economia, fazer com que as pessoas gastem e consumem mais, né, dentro da visão keynesiana, isso seria uma coisa boa, né, embora não seja de fato. Enfim, e muita gente igual faz, como é que chama? E os mais pobres, né, os menos informados, terminam igual fazendo hoarding, seguram a moeda fraca, não percebem, estão com medo, estão gastando menos, estão segurando a moeda fraca. Eles nem entendem, né, o que está acontecendo. É a tristeza, a tristeza. Esse sistema aí, meu, é muito louco, né? Que tem muita gente que não percebe, né? Que é esse switch aí, né? Perverso. É diabolicamente brilhante. Sim. É muito... Não, e é só dar esse switch que sua visão de mundo muda completamente. Ó. Completamente. Tipo... você começa a ver tudo com outro olho, com outros olhos. Exatamente. Então, aquela história lá do Bitcoin fixes this, é isso mesmo, né? Porque conserta boa parte dos problemas aí. Que louco. Seria interessante, seria bom, né, que as pessoas começassem a ver mais esse lado, ou seja, se fala muito de como o Bitcoin, esse FUD, né, de como o Bitcoin prejudica a natureza, né, como ele vai acabar com o mundo, como ele vai destruir o mundo, como ele vai, enfim, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, eles tentam fazer essa ginástica mental para enfiar essa narrativa goela abaixo nos indivíduos, né, na massa. Eu vejo pouca gente falando realmente de como, na verdade, o Bitcoin vai salvar o planeta, né? Então,
Por isso que eu até procuro, de vez em quando, fazer algum vídeo, né, sobre isso. Eu tenho 2 vídeos na fila que vão falar sobre isso. Tem esse que eu mencionei agora, né, do lado verde do Bitcoin, e tem um outro a respeito de usinas de carvão na Pensilvânia. Porque lá na Pensilvânia eles têm muitos dejetos de carvão. Esses dejetos poderiam ser usados em usinas, né, mas só isso não as torna economicamente viáveis. Agora, associando com a mineração de Bitcoin, aí sim. Então, quer dizer, eles estão usando esses Mas dejetos de eles carvão... não são. Desculpa, Oi? Marco, esses excessos, eles não são poluentes quando você queima eles? Então eles são poluentes também, mas é mais poluente deixar os dejetos lá do que usá-los em usinas de novo, né? Porque quando você usa nas usinas, eles acabam virando cinzas, elas são mais fáceis de serem contidas. Enquanto que, da maneira como os dejetos estão hoje, eles estão jogados aí por vários quilômetros quadrados, contaminando tanto o solo quanto os corpos d'água. Então, quer dizer, claro que tudo vai poluir, né? Só que polui muito menos você reaproveitar esses dejetos e imobilizar os poluentes na forma de cinzas. Isso só é viável combinando essas usinas de carvão com a mineração de Bitcoin. Então, na hora de alguém escrever um livro exatamente dando a receita de bolo para como empresas e países podem usar esse tipo de artifício para se tornarem mais eficientes, né? Mas não tem acho que ninguém tem várias escrevendo. pessoas... Não, então, livro não sei, mas tem várias pessoas escrevendo artigos, né, ou fazendo coisas mesmo sobre essas coisas. E o incentivo é para isso, né? Então, naturalmente, esses reaproveitamentos vão aparecendo. Reaproveitamento, né? Reaproveitamento de subprodutos por exemplo, petróleo, né? O gás que tem que Exato. ser jogado ali no ar. Metano. Exato, e pode ser aproveitado para minerar, esse caso do carvão que você está falando. Também fontes de energia que não estão sendo aproveitadas, né? Que estão longe de centros urbanos Exatamente. e que agora com o Bitcoin acabam recebendo incentivo para serem explorados, né? Então, essa é uma outra vantagem, né? Pelo fato das mineradoras poderem ficar distantes de centros urbanos ou industriais, você consegue otimizar, né, essa geração de energia também. Até colonizar, né, novas regiões Exato. através porque a primeira coisa que você precisa, né, hoje em dia é uma primeira coisa não, né, mas uma coisa importante para expandir um território é a energia elétrica, a eletricidade. Sim. Para ter uma estrutura boa, né, para as pessoas lá. Ninguém vai investir no deserto do Atacama, no meio do nada, se não tiver alguma coisa para tirar de lá, né? Assim o cara pode tirar energia da terra e vender essa energia para comprar o que ele precisa comprar para colonizar. E eventualmente desenvolver aquela região, né? Tipo um Las Vegas com os incentivos corretos. Exato. Ou seja, usar subproduto como fonte de energia para minerar, usar fontes energéticas que não estão sendo aproveitadas por estarem longe de grandes centros urbanos. E aí o terceiro, acredito que seria incentivo para construção de usinas nucleares, né? Ou seja, não, muito mais eficientes e não poluentes, pela eficiência dessas usinas em comparação com outras usinas, né? Ou seja, o próprio Bitcoin, a mineração, os incentivos egoístas da mineração, incentivando a construção de mais usinas nucleares, né? E uma outra coisa que eu adicionaria seria otimizar a energia produzida por fontes renováveis, que naturalmente oscilam muito durante o dia, né? Claro. Então, dessa forma, você tem uma previsibilidade muito maior, né? Isso é fundamental para essas usinas. E como é que ficaria uma competição de Bitcoin versus baterias? Porque a produção de bateria e Powerwalls hoje em dia tá começando a pegar vapor, né? Olha, pelo que eu li, essas baterias, elas são caras, elas teriam de ser muito numerosas
elas têm Sim, uma tá vida começando. útil, tem uma vida útil que não é tão grande assim, ou seja, o incentivo econômico seria para a mineração mesmo, né? Além disso, essas baterias, elas também consomem uma série de materiais raros, como lítio, cobalto, né, que são difíceis de serem extraídos, e a extração também é bem poluente, que já iria contra esse discurso, né, de ser uma coisa verde, digamos assim. Não, Então tem tudo eu isso. digo em termos puramente econômicos, puramente concorrência entre as duas soluções, bateria versus mineração, porque o miner também vai ficar obsoleto com o tempo, né? É, Então, tipo, você tem uma obsolescência da bateria, da capacidade da bateria manter a carga, e você tem, por outro lado, o miner que vai ficar obsoleto em relação aos outros miners que vão surgindo no mercado. então, Tem mas uma dinâmica complexa, né? tem, na verdade, só o livre mercado que vai dizer mesmo, né? Agora, pelo que eu li, pelo menos hoje, essas baterias seriam mais custosas. Seriam mais custosas. Sim, sim, do que um miner, com certeza. Dá para reciclar essas baterias? Quando ela termina a vida útil, o material, dá para extrair o lítio, Dá sei para lá, esses reciclar, materiais mas raros? também tem custo, né? É, Não, claro, sem dúvida. Ah, deve ter custo também ambiental. Deve ter tipo um processo que também pode ter um custo ambiental. sim, Ah. sim. Exatamente. É. Não, mas também, até aí também como é que fala? A reciclagem de mineradores de Bitcoin também, né? Uhum. Também tem uma. Mas eu acho que é menor, né? Talvez. Não tem bateria, não tem. É mais ouro, Sim, metais. é menos waste. Mas eu fico imaginando. Não, mas por outro lado, a bateria, eu acho que você consegue, dependendo da bateria, você consegue reciclar 100% dela. Eu Mas não, enfim, eu não eu sei acho que os o futuro seria detalhes. um híbrido, as baterias segurando todo o excesso de produção, por exemplo, de energia solar, eólica, e o Bitcoin atuando nos fringes para manter tudo isso, comprando, toda aquela energia de um centavo que ninguém vai comprar de qualquer jeito. É tipo, durante o dia, né? O minerador rola e a bateria roda, e durante a noite só a bateria sem mineradores. Tá, tipo, Isso. suprindo os usuários noturnos, né? Uma coisa Pois é, do mas essa é estilo. a beleza do livre mercado, né? Quer dizer, que as coisas naturalmente se ajeitam Uhum. para otimizar tudo, né? Tanto os recursos quanto para atender as demandas. Enfim, quer dizer, a gente não tem como planejar isso, as coisas acabam se ajeitando naturalmente. Uhum. Não, se a gente quiser, né, fazer um projeto assim, a gente tem que tentar projetar, né? Pensar o que vai acontecer. Mas, obviamente, no fim das contas, vai se. Alguém vai Se você fazer, né? tiver uma casa, se você já tiver placas solares e baterias, você ainda tiver, ainda além de tudo isso, eu vou falar porque é o meu caso, eu tenho isso tudo e ainda além disso tudo eu produzo mais energia que eu não tenho para onde colocar. A opção que eu tenho é ou vender de volta para o grid, que eles vão me pagar uma merreca, ou minerar com esse excedente, porque minha bateria não, já está no 100%. O que você está esperando? Então, putz, a matemática é mais complexa do que essa, porque eu tenho que comprar o miner, eu tenho que também calcular o custo de barulho que esse negócio vai me gerar, porque Tem falar um aquela negócio. caixa. Tem essa caixa hoje em dia, você viu? Eu tenho que calcular também então o custo da caixa, refrigeração. A conta é mais complexa, mas cara, imagina que se todo mundo tivesse a opção de ser 100% eficiente na energia que absorve, que gera e gasta. Eu acho que o mercado como um todo tem um incentivo de atingir essa eficiência completa, de gerar até mais energia do que necessário, e mesmo assim, Não, energia zero, tipo, isso vai acontecer energia independente vai disso acabar custando zero por causa disso. E o Bitcoin vai sugar todo esse excedente de energia. É isso que vai Né? acontecer. Vai Isso. sugar na hora, na hora. Eu concordo. Então é isso aí. O E futuro é tem, isso, baterias mais miners. é o presente, né? Você acabou de falar, é o presente, tem que fazer, meu. Temos que conseguir ali o. A gente tem que conseguir de graça que te mandem aí. Pra você mostrar Pois é, a O própria patrocínio, empresa né? de energia Porra. podia me mandar um miner falando, ó, tudo que você produzir além da conta, você minera Não, aí, a não, eu gente. tô falando a gente pegar um esquema bitcoinheiros mesmo, tentar conseguir
um patrocínio, assim, entre Patrocínio, aspas. Não, para testar. Na real, você vai dar a sua opinião sincera sobre o negócio, né? Tipo, não, Se as empresas vale a quiserem pena. mandar, a gente tá aceitando. Vale a pena. Eu vou perguntar, hein? Vou correr atrás ali. Tá É bom, eu vou legal, pô, fazer, eu vou documentar tudo é uma toca bonitinho. interessante para o pessoal entender como funciona, tá? Coisa legal mesmo de documentar, assim, de alguma forma. Exatamente, relatar essa experiência seria muito legal. Fechou, vamos fazer isso, Dó. Boa. Que mais, Marco? Eu quero conversar mais contigo, mas não sei o que perguntar, porque eu não quero ficar também cutucando aí os temas do livro para você ter que repetir o que você já gravou, já Não, escreveu, já narrou. esse livro, se você tem um amigo meio só, até digo pro sócia mesmo, mas que é honesto, sabe, intelectualmente, que você sabe que ele é seu amigo, né? Dá o livro do Marcos. Você Se é quer, sócio tipo, honesto, normalmente o cara não é muito inteligente, não, né? não, mas então, talvez está faltando informação, ele está muito ocupado na rotina dele, ele só consome Globo News, sei lá, consome só Olha, mídia. Enfim, é um livro a bom maioria para de, então, a maioria de introduzir ao nós, pensamento libertário até também. então, mas a maioria de nós, ou pelo menos eu, foi sócio em algum momento, né? Então é possível haver salvação. Exato, exato. A O- gente, o- pô, você que relatou aí do Lula, eu também achava, porque você vem, né, de uma época de, sei lá, ditadura, mudou para democracia, esperança, não sei o quê, é, esse é o cara do outro lado, aí você fala, pô, esse cara realmente vai mudar, agora sim as teorias aí do planejamento central vão funcionar. É, e não. E aí não, quando né? vem esse tapa na cara, muita gente, cada político novo na democracia brasileira vai dar um tapa na cara de alguém. Não, ninguém. E aí o pessoal vai entrando. Acho que tem o mercado, né, pro libertarianismo. Ou seja, o brasileiro cada tapa, cada decepção traz novos libertários, né? Não, Que o que estão acontece, esperando mudança, né? fala aí, Fala. Marco. Não, então, e quanto mais a moeda vai se enfraquecendo, maior o incentivo, né? Não só para o libertarianismo, quanto para o Bitcoin também, como para o Bitcoin. E, sei lá, se acontecesse colapso das moedas fiduciárias, que eu acho uma coisa bem provável, muitas pessoas vão para esse bote salva-vida, né? Antes a gente não tinha, agora a gente tem. Exato, é o que eu sinto, Marco. Duas coisas. Primeiro, o Bitcoin permite, o Bitcoin permite com a sua descoberta, que realmente existe um exemplo prático, né, real, que as pessoas podem experimentar e que mostra a concretude e a possibilidade de um mundo libertário. Ou seja, antes disso, né, era difícil. Era difícil falar até em propriedade privada, né? Como é que você É fala em propriedade impossível. privada se você tem um estado com um exército que vai botar uma arma na sua cabeça? Então, o Bitcoin, acho que é a primeira. Porque eu acho que o tema também vai crescendo e se fala mais de libertarianismo é, enfim, os temas que englobam isso, porque o Bitcoin realmente é um exemplo que você pode falar, bom, tá aqui, existe, é possível, e cada um pode ser soberano sobre a sua propriedade. E o que para mim também chama atenção é que muitos temas e perspectivas sobre temas como, por exemplo, o do teu livro, né, do ambientalista libertário, como o Bitcoin permite também, graças à sua descoberta, olhar por essa perspectiva, né, e quebrar esse Uhum. paradigma. Ou seja, talvez antes do Bitcoin não seria possível falar sobre ambientalismo e propriedade privada no nível de profundidade que você fala na tese do seu livro, sem existência do Bitcoin. Ficaria uma coisa muito etérea, muito Tópica. idealizada, né, Utópica. muito É. utópica. Total. Eu acho que o que viabiliza isso é a existência do Bitcoin, né? A gente está muito cedo ainda, mas na próxima geração acho que isso vai ficar bem mais claro, né? As vantagens de uma pessoa escolher este ou aquele caminho, quer dizer, escolher o caminho fiduciário ou escolher o nosso caminho aqui. Eu fico imaginando o seguinte, Total. daqui a, sei lá, a próxima geração vai olhar para os seus professores e vão comparar.
aqueles que seguiram o caminho fiduciário, como, por exemplo, comigo, que seguiu outro caminho. Esses meus colegas, eles todos esperam se aposentar daqui a 10, 15 anos, ganhando o que eles ganham hoje, mantendo o mesmo padrão de vida, né, confiando nesse sistema da Previdência, que está fadado ao fracasso. Eu acho que daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos, vai ficar muito claro que quem escolheu esse caminho vai ter empobrecido, e quem escolheu outro caminho vai ter enriquecido. Isso vai ser um outro incentivo bem didático também, né, para mostrar para as pessoas as consequências dessa escolha. Não é isso mais ou menos que acontece agora com os ciclos, né, os halvings a cada 4 anos, ou seja, as pessoas que entraram no mundo das shitcoins e achavam que iam ficar prósperas e ricas no curto prazo, olhando o desempenho do Bitcoin e comparando, né? Puxa, se eu tivesse... Sim. Os que entendem, né? Os que não entendem acabam falando, não, mas agora eu vou acertar, né? Agora eu vou... vai, né? Agora vai. Pois é, então, eu acho que sim, eu acho que numa escala menor, né, é o que acaba acontecendo aí. Eu não acho que as pessoas vão aprender, não. Então, não, elas vão aprender na marra, né? Ou seja, você jeito. está falando só que é na uma questão marra, mas as geracional. pessoas só aprendem olhando o passado, quando elas já não podem mais fazer nada a respeito. Então, mas é o que o Marco está falando, é geracional, ou seja, não, isso vai ser 40 aprendido... anos errando no deserto agora. 40 anos errando no deserto, exatamente. Exatamente, porque agora, se as pessoas não estão pensando nisso, mas quando elas tiverem dois exemplos bem didáticos e bem diferentes, vai ficar muito claro, né? Quer dizer, agora você tem pouquíssimas pessoas, mesmo em relação aos ciclos do Bitcoin, são poucas pessoas e a grande população não está por dentro disso, né? A gente está, mas a massa não está. Agora, quando isso fica muito claro para todo mundo... Sim, mas então, o que isso significa, né? Que só vai ficar claro em retrospecto, ou seja, vem aí um colapso absurdo pela frente. Não, mas isso vem mesmo, isso é inevitável. Da maneira como eu vejo, esse colapso aí nessa fase de transição vai ser inevitável e dolorido. Te escutando, eu fico pensando se é possível que aconteça a mesma coisa no nível ambiental. O que eu quero dizer é o seguinte, algum ancapistão surgir e servir como exemplo para o resto do mundo de que tratar o meio ambiente, né, e respeitar a propriedade privada é muito mais vantajoso e próspero do que ter um planejador central. Você acha que isso pode acontecer? Não, acho que não, sabe por quê? Porque a gente já tem vários exemplos disso, né? Tanto de iniciativas privadas que funcionam, quanto de iniciativas estatais que não funcionam. Exemplos não faltam, nos dois casos. Agora... Dá alguns, só para a gente poder ilustrar. Bom, você tem, sei lá, pessoas que compram áreas naturais inteiras para conservar, né? Teve um cara lá, o dono da Patagônia, lá enfim, de uma empresa de roupa. É verdade, você fala isso no seu livro, é verdade. Comprou porções inteiras ali no Chile, na Argentina, porque ele gostava de conservar, né? Enfim, e por outro lado você tem, sei lá, o Mar de Aral sendo destruído pelo Estado. Exemplos não faltam. Agora, a questão é que hoje você não tem incentivo para isso. Hoje o incentivo é para você delegar essa função para os planejadores centrais, né? E esperar que, por milagre, eles entreguem o que eles prometem, e não vão entregar. Não, desculpa, até hoje não tinha incentivo, né? Hoje tem um incentivo que é o Bitcoin. Acho que... Não, tem, mas é um incentivo que ainda poucas pessoas conhecem, sim, né? Tá começando. Sim. Agora, de fato, quando tiver disseminado isso, a história muda, né? O que é importante, eu acho, é a questão monetária. Enquanto o Estado tiver o controle da moeda, a gente vai ficar nesse paradigma aí. Quando ele perder esse controle, pronto, aí tudo muda. Muda, inclusive, em relação à conservação ambiental, mas não só ela também. Engraçado, você vê por esse lado, mas eu vejo também pelo lado do incentivo egoísta do minerador. Por todas as coisas que a gente falou, né? Tanto de reaproveitar subprodutos de produção de energia,
como usar fontes de energia que não estão sendo utilizadas e preservar aquela região, né? Não, então, mas não são coisas mutuamente exclusivas, né? Está tudo ligado, na Sim, verdade. sim, sim, sim. Então, mas é o que a gente estava falando antes. Em sendo uma demanda voluntária, se a sociedade demandar a conservação ambiental, a conservação, sei lá, de fragmentos, um aproveitamento eficiente e racional da energia. Se não tiver Estado para atrapalhar, a gente vai ter isso. Então, o problema é esse, né? Você ter essa entidade aí Acima distorcendo de tudo, né? todos e tudo. Distorcendo Você. tudo. Mas eu acho que não vai demorar muito, não. Em uma década as coisas vão estar bem diferentes já. Olha só. É, a Justo gente hoje falou disso na live hoje. a gente está falando de perspectiva, o Dol falou 3 décadas, o Alan falou uma década. Você está mais Não, próximo aí do eu Alan. coloco uma década também. Essa fase Baseado em qual expectativa? Pela, baseado na minha intuição, na tua é um chute intuição. só. Tá. Mas Pretty o que a gente much, está também. vendo já hoje, toda essa turbulência, a meu ver, já é o Leviatã caindo, atirando, já, entendeu? Já sentindo que está perdendo o controle das coisas. Porque, enfim, para controlar a massa é preciso ter esse controle do dinheiro, né? E esse dinheiro que eles têm aí é um dinheiro muito fraco. Estão competindo com o melhor dinheiro já inventado pela humanidade. Então, é desigual a competição. Bem desleal. Eles vão ter que usar muita força para tentar. Muita força. Agora, uma hora isso se esgota também, né? Que lindo ouvir isso. Fala, Dol. Não, porque eles pagam os funcionários públicos com a moeda fraca, né? Então a moeda fraca, você termina tendo soldados que estão lutando para, tipo, pela moeda fraca lá atrás, ou até roubando moeda forte, sendo forçados a roubar a moeda forte para receber moeda fraca, quando ele mesmo compra moeda forte também no fim do mês porque ele quer se proteger. Enfim, entendeu? Tem uma. Tipo, você fica com o chão caindo, né? É uma teoria dos jogos aí que tá acontecendo sem os soldados perceberem. Eles mesmos vão se virando rodas, né? E não vão se atacar, né? Não vão. Então, e esse enfraquecimento aí da moeda fiduciária tende a ser exponencial, né? Então, começa devagarzinho, de repente, explode, Sim, o negócio colapsa de uma hora para concordo. outra. Então, quando isso acontecer, já era. Sim, é a mesma coisa que eu falei na live hoje. Quando a liquidez do Bitcoin for muito maior do que a liquidez de qualquer outra coisa, principalmente também porque você não negocia dólares em todos os lugares, não é meio de troca em todos os lugares, você vai ver uma corrida muito maior, muito mais acelerada do que você já viu. Então, na verdade, a gente está vivendo tempos bem interessantes, né? Turbulentos, mas interessantes. Enquanto a gente não estiver morrendo de fome, morando debaixo da ponte, Tá bom, sim. Se não estiver comendo os bugs. Não, e para mim, mais uma vez, é curioso olhar como as mentes vão sendo sugadas, né? As mentes realmente brilhantes vão sendo sugadas pelo Bitcoin, né? Como agora falar com o Marco, um ambientalista, ou seja, você pega todos os ambientalistas que existem aí no planeta Terra hoje, e aí você pega a mente consegue pensar de uma perspectiva diferente, e essa que acaba sendo sugada pelos próprios incentivos do Bitcoin, né? Isso em todas as áreas, né? Uma coisa que ficou muito clara para mim foi isso, né? Porque hoje eu tenho amigos, como você falou, né? Que são brilhantes, pô. Cada um dentro da sua área, com a sua competência, mas todos igualmente brilhantes. E eu percebo isso, né? Quer dizer, essas pessoas foram atraídas naturalmente para o Bitcoin, enquanto aquele pessoal medíocre, acomodado, não, vai ficar ali para sempre, não quer nem saber. Então vai haver essa seleção natural, né? Essa espécie de seleção natural aí. Isso é muito claro para mim. Todo mundo pulando aí para o Vale de Galta, né? Sendo sugado aí para o Vale de Galta. E o nível é muito grande, né? E cada vez parece que aumenta, assim. Quer dizer, hoje em dia eu não consigo nem mais... É difícil até conversar, né? Com esse outro pessoal. Porque, enfim, eles não entendem nada do que a gente está falando. Pô, é como se fosse outra língua mesmo.
E é outra Torre de E língua. é Babel, né? mesmo. É outra língua. É outra língua Torre porque de as bases Babel. são diferentes, os princípios são diferentes, as premissas são diferentes, né? É. Eles estão em outro paradigma, né? Então, tudo é diferente. Por isso o livro do ambientalista libertário, na minha opinião, é muito bom, cara. Eu acho que, inclusive, ele, né, ele fala com esse público, né? Ele meio que começa pela base, você fala de economia austríaca, como chegar no preço, ou seja, você dá uma aula de economia austríaca para alguém que está interessado em ambientalismo, né? Uhum. E para ele entender como os incentivos, né, do sistema atual são o maior causador de problemas ecológicos, né? Tipo, só É, eliminando isso já resolveu grande parte do problema. Então é por isso que os capítulos iniciais, né, não são sobre ambientalismo, né? Eu começo falando sobre o libertarianismo, porque essa parte ética é a mais importante. Depois eu falo sobre economia, porque essa parte econômica também é importante. E aí depois que eu vou falar das questões mais ambientais mesmo. Mas, enfim, exato. sem essas bases, essas duas bases, filosóficas e econômicas, a argumentação fica sem sentido mesmo, né? Então, quer dizer, a pessoa tem que estar disposta a pelo menos considerar esses outros aspectos na hora de ler o É, livro. exato. É para você dar para alguém que é ético e racional. Você sabe que é uma pessoa ética e ela vai curtir esse livro, porque ela vai ver Exato. essa definição de ética no princípio e vai falar, não, isso sou eu, é verdade, eu me identifico com isso. Ah, economia, o preço. Ah, eu conheço? Sim, também. Enfim, aí vai entender, né, como. Exato. Ou seja, é um caminho legal, eu achei bem legal. E foi. Quem eu apresentei gostou muito e mudou assim a cabeça sobre ambientalismo. Então, eu recomendo muito aí. Você tem alguém ali em cima do muro, que você sabe que é uma pessoa ética, mas que ainda está comprando a ideia de que o Estado precisa resolver os problemas, que não tem outra, que por mais Não, que. e digo Né, mais, às vezes, se o cara já é libertário, ou tem os princípios éticos bem alinhados, ele talvez não, ele intuitivamente sabe que não é o Estado que vai resolver. Mas da forma que o Marco, alternativa. na forma que o Marco coloca no livro, fica claro para o cara entender qual que é a problemática, né, do ambientalismo, a problemática das narrativas que vão sendo enfiadas goela abaixo na massa, e coloca de maneira bem objetiva, né, quais são os problemas reais e quais são as soluções para o problema. Então, por mais que você seja libertário, eu acho que isso muitas vezes não significa, não é certo que você consiga explicar por A mais B a questão ambiental. E o livro deixa isso de maneira muito clara e fácil de pegar. Não, e os capítulos têm quase um perguntas frequentes, eu acho. Não sei o que, meio que vem. O cara já. Ah, mas e isso? E já vem logo no próximo capítulo. Tipo, já tá na. Tá muito bem armado. Eu gostei bastante. Eu imagino que você deve achar que pode ser melhor, né? Que você, todo, não sei, que É, poderia ser, sempre dá pra, né? O revisões, edições, tá? Mas eu acho que é uma, cara, é obrigatório, sei lá, pra mim é um dos livros que eu daria como junto com Rothbard, sei lá, coisas ô do estilo, Doc, porque hoje em dia é um assunto tão forte na pessoal, né? Todo mundo tá preocupado com o É muito clima, importante. né? Tipo, tá todo mundo entrando Histeria. nesse golpe, nessa histeria, exato. Então é muito importante, especialmente para pessoas éticas, que você não quer que estejam trabalhando, né, para essa farsa. então, agora, pegando um gancho no que você falou, né, e no Bitcoin, se você comparar o livro com os meus vídeos, né, que eu fiz depois, tem algumas poucas diferenças, né, que eu fui melhorando no texto e tal, mas tem um em particular que é mais apropriado aqui no nosso caso, que é o seguinte: no último capítulo do livro, eu falo em criptomoedas, Hum, mas eu corrigi isso. Então, no meu vídeo, eu falo só em Bitcoin. Isso por quê? Porque eu escrevi esse livro aí, enfim, em meados de 2020, e eu estava começando a abraçar, né, o Bitcoin. Quer dizer, eu estava lendo o Bitcoin Standard, e não estava na fase que eu tinha entendido completamente. Então, isso aconteceu em meados de 2020. Por isso que tem
em relação ao nosso tema aqui, tem essa diferença entre o livro e o vídeo. Cara, essa safra desse último halving é muito boa, né? É melhor até agora, de longe. Sempre vai ser a melhor. A última vai ser. Bom, não dá pra saber, né? É verdade. A última vai ser a pior, né? Que vai vir só. Vai vir os sócios. Quem sobrou, né? Se a raspa do tacho ali. É muito bom, cara. Talvez da penúltima ainda dá pra tirar alguma coisa, então. Mas esse processo, para mim, foi bem lento, né? De entender mesmo as implicações do Bitcoin. Você fala isso porque teu referencial é outro, né? Mas Você tá em quem entrar, 200. quem entrar no que vem, os próximos que entrarem vão Não, eu digo olhar que é para lento, você e falar dizer que você entendeu rápido. eu não sei, porque, enfim, eu ouvi falar do Bitcoin em 2017, quando eu me tornei libertário, mas só fui abraçá-lo mesmo 3 anos depois, né? Então, demorei muito porque, enfim, eu tive que ler bastante para entender, né? Toda a lógica do negócio. O que foi? Algum livro que te fez entender mais? Foi justamente o Bitcoin Standard, Perfeito. que o Jaraguá me recomendou. Ele falou, não, você precisa ler isso daqui e tal. Isso, sei lá, acho que em abril de 2020, por aí, né? E, enfim, aí depois que eu li, aí pronto. Mas essa foi a leitura fundamental. Sabe que eu nunca li esse eu livro? tinha lido várias coisas, né? Mas sabe que eu nunca li o livro? Eu estou ligado, eu nunca li o livro, eu sei como é que é, eu já escutei o Seifedin podcast, ou seja, eu acho que eu peguei já qual é que é. Você não precisa mais ler. Você já Não, mas eu vou ler algum dia, eu acredito, mas eu ia ler, eu comentei isso com o Miguel e com o Miguel, né? E ele começou a fazer a série, falou, então a gente vai fazer uma série para você, eu queria, e eles pararam no 2º capítulo, então eu só sei até o 2º capítulo. Mas, Odócio, no meu canal eu estou fazendo também vários vídeos baseados no Bitcoin Standard, né? Tem lá uma listinha e tal. Aliás, Bitcoinheiros, canal do Marco Batalha é tipo obrigatório. Tem muito vídeo bom para reenviar para a família e tal. Mais. Como é que fala? É muito mais interessante que o vídeo dos Bitcoinheiros para reenviar, né? Assim, são vídeos com produção mais legal tal. Narração do Marco é sensacional, você tem uma ótima voz, tal, dicção, tudo. Então é muito legal, muito legal, cara. Esse trabalho que você está fazendo, o seu canal é sensacional, tanto em relação a Bitcoin quanto outros temas, né? Você trata de tudo aí que é relacionado com liberdade, né? Enfim, obrigado. Agora, então, tem uma listinha lá, né, baseada no Bitcoin Standard, que começa desde as pedras RAI e chega até o Bitcoin, mas, enfim, o problema é o seguinte, que o livro do Saifedean, a maior parte do tempo ele passa falando sobre o dinheiro, né? Os 7 primeiros capítulos são sobre outras coisas que não o Bitcoin. São só os 3 últimos capítulos que ele fala sobre o Bitcoin. Então, quer dizer, eu ainda não cheguei na parte em que ele fala do Bitcoin. Eu estou ainda na parte que ele está falando de economia austríaca e tal, mas vai chegar essa parte. Muito bom, Marco. Muito bom. Obrigado. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por enfrentar aí essa timidez, mas é importante, cara, é importante porque você é uma raridade. Imagina. Alguém com conhecimento nessa área, bitcoinheiro, que consegue colocar conteúdo de qualidade, de maneira acessível, é uma raridade, cara. Não pode deixar. Cada um, de um jeito ou de escondido. outro, vai procurando, né, transmitir as ideias. Dizer, o que vocês fazem também tem um valor incalculável, e o que outras pessoas fazem do jeito delas também, né? Seja em redes sociais, seja pessoalmente. Então, enfim, cada um contribui da maneira que pode. Essa questão da divisão de trabalho, né, é importante nisso. Sim. Bom, você acabou de contribuir com pelo menos mais umas 32 mil pessoas, entendeu? Isso que você está falando. Maravilhoso. Contente, né? Quanto mais a gente puder espalhar essa palavra, esse evangelho, é o melhor, né? Por isso que eu agradeço também o convite de vocês. Obrigado, Marco. Obrigado, Marco.
Sempre bem-vindo. Muito bom. Sigam o Obrigado. Marco nas redes sociais.